Jaqueline online. Ah, que pena. Bom, isso aqui a gente já falou tudo. Bom, que a Santa Missa é... Ah, tá bom. Que na cruz Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, que é renovado no altar de maneira incoerente e mística, que se dá na dupla consagração. É a Santa Mi... a Santa Missa é a oração mais perfeita, é a ação mais sublime, cujas graças jamais alcançaremos o entendimento nessa vida. Bom, a disposição. Então, só para resumir, para a gente entender, a gente foi batizado, a gente está inserido no corpo místico de Cristo. A gente, para poder chegar no céu, tem que progredir continuamente, né, o crescimento desse germe, dessa sementinha que a gente recebeu no batismo, dessa graça. Se a gente pecou, a gente vai procurar o sacramento e tal, mas a gente tem que ter sempre e tem que entender claramente que a nossa vocação é ser sacerdote com Jesus, tá? E que os efeitos dos sacramentos, do sacramento da Eucaristia e os efeitos da Santa Missa, eles só acontecem se nós tivermos uma disposição, olha só, gente, a estarmos em estado de vítima. Se eu não tiver essa disposição interna de morrer para o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu homem velho, horroroso, os pecados, biriri, bororó, eu não sou católico, porque eu tenho que me converter para fazer isso. Eu tenho que entender que é isso que eu faço na missa e é isso que a minha disposição para receber a comunhão é que eu receba as graças para que isso seja efetuado, assim como as graças da Santa Missa também, tá? Então, nessa imolação perfeita do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tudo é renovado. Então, para nós, é o momento da nossa entrega total de morrermos para nós mesmos, para o nosso terrível amor próprio. A gente já sabe que o nosso amor próprio é o nosso maior inimigo, para a inclinação para o pecado, entregando para Jesus todas as nossas dificuldades, imperfeições, lutas, desejos, absolutamente tudo depor ali, naquele local místico e santíssimo que é o sacrifício do altar, tá? Então, a nossa participação verdadeira na Santa Missa não é cantar, bater palma, responder, dançar. Ali nós morremos com Jesus, exatamente, pois estamos no Calvário, como Nossa Senhora Dolorosa esteve, e que é corredentora por sua participação nas dores do seu filho. Então, eu vou mostrar aquela figurinha de novo, que é todo o começo da nossa aula, que a gente começa a primeira aula falando disso, né? A gente tem que combater a carne, o mundo, o diabo. O nosso maior inimigo, a carne. Por quê? Porque todos os nossos sentidos absorvem todas as coisas que ela entra direto para as potências da alma, né, pelos 5 sentidos. Então vem tudo, tudo, tudo dentro da gente. Fora toda a nossa inclinação interna que é para o mal. E é verdade, não adianta ficar passando pano na gente mesmo. Se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir. Brahma, pelo amor de Deus. A gente não vai conseguir. Para! Chega! Ai, ai, ai! A gente não vai conseguir chegar no céu. É muito simples. Então, eu vou voltar lá naquele negócio que a gente falou no começo, assim, ó. Todo o programa espiritual do católico é desenvolver progressivo e continuamente o germe da vida divina recebida no batismo através dos sacramentos da confissão e Eucaristia, da participação da missa, com as disposições corretas, da oração e outras fontes de graça que estudaremos a seguir, constituindo isso tudo constitui aquilo que se chama vida interior. Então, para nós termos vida interior, nós temos que estar unidos a Jesus, que é a vida, e para isso nós temos que morrer.
Se a gente não morrer, eu não tenho espaço para ele, porque a gente ocupa todo o espaço da alma. Então, todos aqueles conselhinhos que eu estou dando para vocês aqui, desde que a gente começou, que é assim, ó, os conselhinhos foram fazer exame de consciência diário, confissão frequente, vida de oração, leitura espiritual, silêncio antes e depois da missa, porque tem que fazer ação de graças depois da missa, praticar a meditação na morte de Jesus, por isso tem que ter crucifixo em casa. Tudo isso é absolutamente necessário para podermos receber as graças da Eucaristia. É isso que constitui a disposição interna. Então, esses conselhos, eles não são meramente assim uma opinião minha. A Igreja ensina isso através dos santos, através do magistério e da tradição, porque nós não somos protestantes. Não é só a Escritura que vale para gente, tá? Então, depois tem que ir lá rever esses conselhos e começar a praticar. Porque para ser católico de verdade tem que ter essas coisas, entende? Que nem o cara lá que vai fazer a maratona. Ele tem que acordar todo santo dia e correr não sei quantos quilômetros. Aí é legal porque São Paulo fala isso, né? Que adianta? O cara vai receber um prêmio para cá. O São Paulo já fala disso, né? Do cara que é maratonista. No tempo dele ele já fala isso. Mas o cara vai receber um prêmio porque ele correu 100 quilômetros. A gente vai receber a vida eterna. Então, por que, né, que é tão complexo e tão complicado a gente fazer essas coisas? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós temos um amor próprio do tamanho do mundo dentro da gente. Que Jesus tem que ter uma paciência infindável, que só ele tem, porque ele é Deus, e ele vai quebrar esse nosso amor próprio para a gente fazer a vontade dele. A vontade dele é que a gente chegue no céu, então a gente tem que fazer a vontade dele. Aí ele vai ensinando, faz assim, faz assado. Então, esses conselhos são conselhos úteis, necessários para a gente ter a vida interior, sem a qual não há santidade. Então, eu vou dar outro conselho. Eu já falei sobre a leitura de um livro chamado Filoteia, de São Francisco de Sales, que eu duvido que alguém tenha lido. Se alguém leu, pode me falar assim, que eu vou ficar morta de feliz hoje. Aí eu quero dizer também que ouvir livro não é a mesma coisa que ler livro, tá? Tem uma diferença enorme, então é bom para praticar a penitência. Ah, eu não gosto. Ótimo. É a melhor coisa que tem é fazer uma coisa que não gosta. Porque se você fizer tudo que você gosta, o seu amor próprio continua lá imenso. Então, compre o livro ou baixe o PDF que está aqui, ó. Ó. Aqui tem o PDF do livro. Eu estou indicando aqui o PDF. Tem que ler. E chamado Carta aos Amigos da Cruz, de São Maria Grignon de Montfort, o mesmo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Tá? Por quê? Aí eu falo isso aqui, ó. Audiobook, tá? É o caminho mais fácil. Então, é inimigo da santidade. Sempre que tiver dúvida, pergunta assim: qual o caminho mais fácil? Então, eu vou pelo mais difícil. Qual o caminho mais, né, mais legal, mais alegre, mas assim, cheio de coisa para me distrair bastante? Então, eu vou pelo mais árido. É sempre assim, tá? Sim, o mundo adora botar cacareco na vida da gente, né? A gente tem que cortar, né? E o mundo quer colocar um monte de coisa. Então, Jesus vai cortando e o mundo vai colocando. É esse que é o combate também, né? Então, já tem duas indicações de livro, Filoteia, A Vida Devota e Cartas Amigos. Eu tô indicando só livro super fininho. Filoteia é um pouco mais grossinho, porque ele é pequenininho, parece assim mais grossinho. Esse Carta aos Amigos da Cruz é a grossura de um dedo, assim, de tão fininho que é. Nem tem como não querer ler, porque é muito fácil de ler, Flávia, tá? só E um instantinho. Vê se aí por aí tem alguém querendo entrar. Não sei se porque você está como anfitriã, eu não estou recebendo eu já aqui recebi, já botei, já. já. Ah, então a pessoa. Acho que é o Carlos que não conseguiu. Carlos não Ah, está conseguindo entrar. ué, mas eu recebi Enfim. aqui alguém e eu coloquei.
Enfim. Eu acho que como você que está como anfitriã, eu não estou recebendo essas pessoas que querem entrar. Enfim. Ah, não. Mas então, onde é que eu posso ver? Fica em algum lugar, fica aí, acho que no chat. Não, participantes. Peraí. Mas alguém me pediu agora e eu coloquei. Ué, mas ele não está aqui, né? Falei para ele tentar de novo, mas Tá. não sei Mas também se ele alguém tentou de pediu novo. alguma coisa ainda agora que eu coloquei. Eu simplesmente apertei o botãozinho porque vi que tinha uma pessoa pedindo alguma coisa e botei. Então, olha só, queridos, a aula. Esse aqui é São Luís Maria Grignon de Montfort. Olha só que bonitinho, beijando uma imagenzinha. Eu nem sei de quem é. Deve ser de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo. Claro, ele era louco por ela. Ele deve estar aqui, né, no leito de morte dele. Deve ser uma pintura, né? No tempo dele não tinha fotografia. Bom, gente, a nossa aula é sobre isso. Na próxima aula, sabe o que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês em que momentos específicos da missa a gente precisa rezar alguma coisa específica para que esse pedido, né, da igreja de nós nos colocarmos como sacerdotes e vítimas junto com Jesus, existem lugares na missa específicos que a gente tem que fazer isso, tá? Então, eu vou explicar como é que se faz isso exatamente. E eu não vou ficar explicando exatamente a missa, porque a gente depois vai estudar exaustivamente a Santa Missa. Eu só vou explicar, assim, como é importante, algumas coisas que são importantes a gente fazer e exatamente que horas que a gente faz isso. E por que que a gente faz isso naquele momento, tá? Mas enquanto a gente não falou isso, não tem problema, vocês já sabem que tem que estar com essa disposição de ser vítima com Jesus, e Jesus vítima e sacerdote, nós vítimas e sacerdotes junto com ele. Eu não estou dando as indicações de bibliografia para vocês não ficarem curiosos e tentarem ler as coisas muito adiantadas, porque não é legal isso, sabe? A pessoa se adiantar, porque ela não vai conseguir absorver o que é importante. Então, porque o crescimento espiritual ele tem que ser dado passo a passo, né? Então, não adianta ir lá na frente, mas eu basicamente é, tirei desse livro aqui, que é um livro muito legal. Vou falar rápido, só para vocês não verem tanto. Esse livro aqui também, mas esse livro aqui é sobre a missa tridentina, mas ele explica partes da missa que a missa nova tem, que é muito importante. E esse livro aqui do Fulton Sheen, que é maravilhoso. Ele ainda é beato, ele não é ainda santo, mas ele é muito maravilhoso. Bom, depois eu espero que vocês um dia queiram fazer a sua biblioteca, porque é muito importante estudar. E também tem esse outro livro aqui, que eu não tenho livro, eu tenho só uma Xerox, que é um livro assim que eu até acho que a gente devia estudar depois de ler ele todo junto. Chama Jesus Cristo, Vida da Alma, de um beato, também chamado Dom Columba Marmion. Bom, é isso. E por favor, não se adiantem tanto no estudo, não saiam comprando os livros por aí, comprem os livros que que eu estou indicando, que são super importantes. Assim, ler, meditar no livro, ruminar o livro, sabe? E é legal assim ter o livro. Eu gosto de ter o livro físico para poder. Os meus livros são todos marcados, ó. Tem que marcar e conversar com o livro e depois anota uma coisa aqui, acha no outro livro, aí anota no outro livro, enfim. Porque, então, deixa eu explicar para vocês qual é a diferença entre ouvir e ler, né? Lembra que eu falei que as potências da alma são inteligência, vontade e memória? Então, é a inteligência que move a vontade. Então, quando eu escuto, eu não imprimo aquilo na minha inteligência, porque a minha inteligência ela precisa ler, porque quando eu leio, a minha capacidade de entender a profundidade da palavra é diferente quando eu fico escutando. Então, assim, por exemplo, católico que só escuta a internet não tem essa coisa bem impressa na inteligência. E se ela não está bem impressa, a vontade não está
A vontade não é bem movida pela inteligência, entende? A vontade é assim, ela é um... O que é a vontade? Ela precisa ser movida por alguma coisa. Por que eu vou fazer tudo isso na minha vida? Aí alguém vem e explica, ó, você tem que fazer isso porque Jesus te chamou, morreu na cruz, aí você vai ter que morrer também para os seus egoísmos, parará, parará, parará. Mas se eu não tenho isso gravado na minha alma profundamente, eu não vou fazer isso, entendeu? A minha inteligência é que grava, né? A potência da minha inteligência tem que ser usada para ela empurrar a minha vontade, né? Claro que a gente vai receber as graças para isso, né? Mas é preciso ler, entendeu? Não, não, não se privem de uma coisa super importante, que é a leitura, e isso é um combate à preguiça. A preguiça espiritual é uma coisa séria. Isso também é uma, se é ruim, é uma penitência. E a gente tem que fazer penitência mesmo, porque a gente pecou. Se a gente pecou, a gente mereceu o inferno pelo menos uma vez. Um pecado já é para a gente estar no inferno. Um pecado de Adão e Eva, entrou o pecado original no mundo e acabou com todo o plano de Deus, e começou uma outra coisa quando Jesus chegou. Então, assim, não é brincadeira essa história. A nossa vida não é essa. Então, vale a pena fazer as coisas que a igreja indica para a gente chegar no céu, né? Claro que vale a pena. Né? E dar graças a Deus que nós somos católicos e fomos batizados. E quando a gente estiver na missa, assim, é uma das coisas que é legal a gente colocar na nossa oração. Obrigada, porque eu sou filha de Deus adotiva. Porque eu podia não ser, eu podia ser uma muçulmana. E aí, como é que é a conversão do muçulmano? Muito mais complicado. Não tem a igreja perto dele, né? Não? Claro que é. Tá bom? Alguém quer fazer pergunta? A aula acabou. Gente, façam perguntas, por favor. Se vocês estudarem e depois tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no grupo que a gente conversa. Tem algumas pessoas que fazem isso. Então, eu estou sempre super disponível. Eu só quero que vocês atualizem as aulas e estudem e leiam os livros que estão sendo indicados. Gente, falem alguma coisa para mim, assim, tipo, boa noite, oi. Faça uma É pergunta. porque eu quero falar, mas aqui em casa tá mau barulho. Vou Ah, abrir mas minha câmera. fala que a gente não está ouvindo o barulho da sua casa. Tá, é porque eu abri o microfone agora. Mas, enfim, você falou sobre. Eu não sei se foi com essas palavras, mas eu notei aqui que a inteligência ela gerencia a nossa vontade, por assim dizer, né? E combate a preguiça. E eu queria entender um pouco dentro dessa organização, inteligência, vontade, preguiça, o discernimento, né? Onde que mora qual que é a gavetinha do discernimento, assim, dentro da Tá. inteligência, né? Porque o discernimento ele é um dom, né? A inteligência é intelecto, o discernimento é mais do que intelecto, né? Tá, então, primeiro eu falei da preguiça no sentido de que escutar não é tão bom quanto ler. Então, se não é Hum, tão bom e eu não gosto, então eu vou combater a minha preguiça fazendo aquilo que para mim é mais difícil. Eu já ganhei ponto aí, entendeu? Eu estou fazendo no entendi. sentido penitencial. Isso é uma coisa. Tá. As três, a gente vai estudar mais sobre isso, mas assim, existem santos que acham que a gente só tem duas potências na alma, que é só a inteligência e a vontade. Existem outros santos que acham que também tem a memória. A igreja, ela deixa algumas discussões abertas. Eu coloquei as três potências porque eu estudo mais os carmelitas que falam isso. Eu tenho mais capacidade de defender porque que tem a memória do que defender que não tem a memória. Então, eu escolhi ensinar para vocês as três coisas. A inteligência, ela precisa estar porque é o começo é a nossa primeira aula. A gente fala sobre fé
e razão, porque são duas asas com as quais nós vamos levantar voo para o céu. Eu tenho que crer, mas eu tenho que usar a minha razão para crer. A nossa fé, você mesmo falou isso hoje para mim no carro, ela não é um sentimento, não é um achismo, não é uma coisa que eu quero só porque eu quero. A nossa fé, ela é uma fé que fala da razão. Jesus, ele em nenhum momento ele fala de qualquer outra coisa que não seja plausível para a minha inteligência, né? Ele não estimula, inclusive, nenhum sentimento nosso, no sentido assim, tipo, para você se salvar, você precisa, sabe, sentir uma coisa assim dentro do seu peito quando eu tiver. Ele não fala nada disso, ele não fala de sentir nada. Ele fala de parábolas, ele mostra com as ações dele, que são todas divinas, o que é bom, ele passou, né, a vida fazendo bem, né? Tudo que ele fez, ele santificou. Então, ele santificou a vida do lar porque ele viveu entre José e Maria, ele santificou a comida porque ele comeu, ele santificou o sono porque ele dormiu, ele santificou a mínima coisa. Ele caminhou, então ele santificou a caminhar, ele santificou a água do Jordão porque ele foi batizado, tudo que ele é Deus, ele é Deus. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Jesus, a personalidade dele é da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, eu sou feita à imagem e semelhança dele. Então, eu tenho a minha inteligência, ela precisa estar preparada para que eu faça a opção pelo certo, né? Então, a minha vontade, quem move a minha inteligência é a minha vontade. Ou quem, falei ao contrário. Quem move a minha vontade é a minha inteligência. Por quê? Porque eu vou ficando apaixonada e encantada por todo esse plano divino que foi feito para mim. Eu posso dizer assim, ó, Jesus, ele morreu por mim. Eu posso falar isso sem te causar nenhum constrangimento, porque você também pode falar assim, Jesus morreu por mim. A Vanessa pode falar, Jesus morreu por mim. Todo mundo pode falar, Jesus morreu por mim. Ele voltaria e morreria por uma única alma. Ele morreu por todos. Ele não conseguiu salvar todos porque as pessoas não quiseram e foram para o inferno. Mas que ele morreu por todos, ele morreu. Então, a minha vontade, ela vai ser movida pela minha inteligência. Por quê? Porque a verdade, ela é tão encantadora e tão, ela tem uma graça especial. Então, eu vou estudando e eu vou vendo assim, nossa, mas que coisa incrível, nossa, como a igreja é incrível, nossa, como o sacramento é incrível, nossa, eu não sabia disso, nossa, que encantador, nossa, como Jesus é incrível, nossa, ele fez isso por mim. Então, a minha inteligência, ela vai sendo aguçada e aí ela vai movendo a minha vontade. Ela vai movendo a minha vontade de fazer as coisas por ele, porque eu vou meditar na cruz, porque eu vou entender que a missa é o Calvário, porque eu vou olhar para quando o padre fizer a dupla consagração, a partir de agora eu vou olhar diferente para a missa, porque eu já vou saber que eu tenho que estar de uma forma piedosa na missa, eu não tenho que ficar lá me olhando para lá, para cá, eu posso ficar de olho fechado a missa inteira, que eu tô ali, estou ali com Jesus, entendeu? Sou eu e ele. Cada um que está na missa é assim, é uma alma e ele, porque ele tem um amor particular para cada um, então é para cada um. Tanto que eu recebo a graça que eu preciso, você recebe a graça que você precisa, a Vanessa recebe a graça que ela precisa. É particular, a morte dele por cada um é para cada um. Então, isso é por que a minha inteligência move a minha vontade. É por isso. Tá. E aí eu recebo graças e mais graças. Por quê? Porque Jesus sabe exatamente onde é que eu estou falhando, onde é que eu não estou indo, onde é que eu estou precisando. Então, na missa eu recebo essa graça. Então, quando eu comungo, eu recebo essa graça. Quando eu confesso, eu vou recebendo a graça. Quando eu estou na vida de oração, eu vou me entupindo de coisas. Dele. Eu tenho que me entupir dele. Aí, o que é o discernimento? Na verdade, o discernimento não é exatamente um dom. O discernimento é complicado no começo se falar de discernimento. É porque, na verdade, a gente vai falar disso. Não dá para adiantar muito agora, mas assim, é sobre a questão da consciência. É a formação da consciência reta que vai fazer com que eu saiba o que é o bem e o que é o mal. A consciência reta, ela é formada não só pela graça, quanto pelo meu esforço de corresponder a essa graça. Então, eu vou formando a minha consciência reta. E eu vou entendendo, porque a igreja vai me ensinando, o que é a consciência reta. O que é a
consciência reta? É aquilo que vai me levar reto para o céu. Só que a gente vai fazer assim, né? A gente vai levando na cabeça, é mesmo, é mesmo. Porque são zilhões de coisas que a gente tem para corrigir na gente, senão vai dar uma exaustão na gente, entendeu? Então, por isso que a gente tem que falar as coisas passo a passo. Então, agora a gente já está inserido na igreja, a gente já sabe que tem que confessar para comungar, a gente já aprendeu mais ou menos as coisas, então a gente vai caminhando, né? Então, agora a gente entendeu que a gente tem que estar na missa de uma forma sacrificial. Cada coisa que a gente for entendendo é uma graça que a gente está recebendo e o discernimento ele faz parte dessa coisa da formação da consciência, que a gente vai chegar lá, entendeu? Senão a gente vai agora dar um passo a mais que as pernas, entendeu? E, e a gente também tem que entender que a alma ela é uma substância espiritual. Ela não tem um espaço definido. Quando a gente fala de parte alta e parte baixa da alma, que é uma coisa que a gente usa, né? Os padres espirituais que falam sobre a teologia cética e mística, é isso que a gente está estudando, tá? Teologia cética e mística. É assim, eu vou me conhecer, conhecer como é que eu funciono, para poder entender como é que eu chego no céu. Então, a gente está estudando isso, a gente está estudando o que é a alma, o que é. A gente vai estar aqui, né? Aí, o que acontece? Quando a gente fala assim, parte alta da alma, parte baixa da alma, é para a gente entender, né? Que a nossa inteligência ela é limitada. Então, a gente entende as coisas por, né? Aí, que nem você perguntou, onde é que é a caixinha, né? Mas tem uma hora que não tem, a gente não sabe explicar muito bem onde é que é a caixinha, porque a alma, ela tá em mim, em tudo, né? Todas as partes, porque eu tô viva. Quando eu morrer, sai tudo. Aí sai a potência da alma sai, né? Com a minha alma, a inteligência, a vontade e a memória. Então, pronto, ficou. Por isso que o sentimento não é, entendeu? Onde é que foi o sentimento? Na memória, tá. Mas depois, entendeu? As coisas do sentimento, elas não contam para a salvação da alma. Ah, o que você sentiu? Não, é o que você pensou. Tanto que eu posso sentir, ó, essa coisa do sentimento é tão séria que assim, ó, eu posso estar sentindo o desejo mais imundo do mundo, mas se eu não der permissão para aquilo e a minha alma estiver elevada, pô, o demônio pode usar e abusar dos sentimentos mais pavorosos da parte baixa da minha alma, que eu não peco. É assim que os santos são. Cara, o cara não peca. Por quê? Porque pode. Você quer o quê? Quer me fazer com que eu sinta um bilhão de coisas? Pois eu não estou aderindo ao sentimento, eu não estou pecando. Isso é muito incrível. Porque o sentimento não conta mesmo. Eu posso estar sentindo, se eu não aderir ao sentimento, eu não pequei. Eu estou com vontade de roubar, mas eu não aderi ao sentimento. Vontade não, desculpa. O meu pensamento está falando para mim: por que você não rouba? O cara deixou a carteira ali, tem US$ 100 dentro da carteira dele. Sei lá, estou dando um outro exemplo que não seja só o exemplo sexual, mas vamos outra coisa. Mas o meu pensamento, mas eu não, mas se eu não for lá, eu não aderi ao meu pensamento. Então eu não tô aderindo a nada, entendeu? Então Mas assim, quando a gente confessa, quando a gente faz lá, não quando a gente confessa no particular, mas quando a gente faz o ato penitencial, a gente confessa por pensamentos e palavras também, né? Atos e omissões. mas pensamentos aderidos, né, da sua vontade, a sua vontade aderiu àquele Ah, pensamento. Outra coisa, ato de contrição não limpa pecado venial, então tem que confessar o pecado venial. Então, assim, a pessoa ela não aderiu ao pensamento. O meu pensamento pode ser sugestão do demônio para eu pecar. Se eu não aderir ao meu pensamento, eu não pequei. Não pequei, não adianta, não pequei. acho Entendeu? que O sentimento é o seguinte: deu uma mensagem que em 10 minutos vai cair, mas já passaram alguns minutos que eu me perdi aqui, não sei tá, não tem quantos. problema não, quando cair, caiu, aí a gente não abre outra sala, aí acabou. A gente conversa lá no chat, entendeu? Então, Tá. assim, essas coisas também a gente vai explicando nos sacramentos, quando a gente for estudar a confissão, né? Se eu não aderir àquilo, eu não pequei. Se eu aderir um segundo, por exemplo, é super difícil você ter um sentimento sexual por uma pessoa
Se você não cortar imediatamente, você vai aderir. Porque você é um tipo do pecado que não tem como. Ou assim, ou você olhou, o prazer veio e você cortou, ou você vai ficar lá. Não tem assim. Outros pecados você consegue ter o pensamento, mas aquilo você não adere. Mas o apetite sexual ele é muito imediato, assim, né? Você olha, aí você tem que cortar imediatamente, né? Mas, assim, o pecado, você não negocia, né? Então, você tem que cortar, né? Mas isso a gente vai falar lá na frente, senão a gente vai ficar se adiantando muito. De qualquer maneira, confessa tudo. Confessa tudo. Eu falo para as pessoas isso. Confessa tudo. Pecado venial tem que ser confessado. Porque o pecado venial, ele é um pecado. Assim, você aderiu àquilo, você quis fazer, você fez. Ah, mas é um pecado pequenininho. Não interessa. Você está falando de um Deus que morreu na cruz por você. Depois disso, nada mais interessa. Vai lá, se humilha e confessa. Se humilha mesmo, tem que se humilhar. Porque Jesus foi mais humilhado do que qualquer pessoa nesse mundo, por mim, por você, né? Então, tem que ir lá, fica de joelho. A posição correta de confessar é de joelho, não olhando para o padre. Estou falando para as pessoas que não têm confessionário, né? Quem tem confessionário é o lugar certo. E escreve o pecado para não esquecer, enfim. Então é isso. Mas a gente vai estudar tudo isso. E a gente vai, na verdade, eu só queria que as pessoas estivessem em dia com as gravações, sabe? Porque senão a gente fica. Assim, e estudar mesmo. E eu estou botando o PDF, né? Eu acho que o que eu botei agora teve dificuldade de abrir, mas eu vou fazer de novo. Aí vai lá, lê e lê os livros, sabe? Para poder ir imprimindo isso na inteligência, né? Então, a explicação de por que a gente tem que ter a inteligência ligada em Jesus é porque a minha imagem e semelhança é pela inteligência e pela vontade, né? Ele tem inteligência e vontade, né? E também... Flávia, Oi. Flavinha, boa noite, gente. Desculpa. Eu vou ter que sair, Flávia. Clonaram o meu WhatsApp. Uau, Aí tá. estão mandando um monte de mensagem aqui Tá e eu tô bom, vai ficando lá. preocupada com isso. Tá bom? Tá bom, vai lá. Um beijo, Então, meu amor. Fiquem com um Deus. beijo, fica com Deus. Então, a minha inteligência, ela tem que estar colada com ele, né? Então, eu tenho que ter todas essas verdades dentro de mim, porque é isso que vai começar a fazer um muro, né? Construir um muro para me proteger das coisas, para poder ir cada vez mais nesse caminho reto para o céu, tá? Fala, o que você quer mais saber? Lula? Não, era isso. Entendi. Tá bom. Tudo Adriana, tem certo. alguma coisa para falar? Carol, eu não sei quem tá. Carol. Eu só quero ouvir, Flávia, eu não quero falar, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Carol, Adriana. Tá bom, já um monte de gente já saiu. Tá bom, então depois vocês voltam lá e ouvem as coisas que ficaram para trás, que é importante, para a gente ir acumulando esse conhecimento e poder caminhando junto, né? Vamos, então fechar aqui. Cortou o cabelo, Dria? Tá fofucha! Ah. Gente, vamos sempre não esquecer de rezar um pelos outros, hein? A gente precisa das orações. Hoje eu sempre estou rezando e comungando por todo mundo. Vamos lá, vamos terminar então rezando, tá bom? Um beijo imenso para todo mundo. Salve Maria, viva São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, hein, gente? A gente ir para o céu. Salve Maria, um beijo.
Beijo, beijo, querida. Boa noite. Obrigada, Salve Maria. Obrigada, Vanessa.